que é o título da nona obra da codificação fundamental na cronologia, e que dentro das de natureza básica é exatamente a quarta obra, a última obra antes de ser lançada a Gênese, dentro das 5 natureza básica. É a nona no conjunto maior, onde se integra da codificação fundamental. O título é sugestivo, veremos até Kardec como o vê, como o justifica. Tem a ver, digamos, com a justiça divina, como se processa. Nós dissemos que a codificação fundamental é constituída por estas 11 obras, cá temos localizada, onde isto está dito, onde Kardec o afirma, é exatamente neste catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que é uma brochura que é lançada com o último jornal, o último número da revista Espírita, que Kardec compõe em vida, ou Rivail compõe em vida, abril de 1869, e esta brochura, que vem anexa a esse número, é dividida em 3 partes, e na primeira parte vem lá, o título é a Codificação Fundamental, vem lá elencada exatamente estas 11 obras, isto é, do vasto conjunto, que historicamente se cifram em 32 obras relativas ao espiritismo, escritas por Rivail e os espíritos, portanto, ou Kardec e os espíritos, como quisermos. Ele escolhe e elege estas 11 e considera essas como sendo a fundamental. Sendo que temos aqui 3 distintos grupos, consoante a sua finalidade, umas obras de iniciação, que já temos feito aqui palestras sobre cada uma delas, as de natureza básica, onde se insere o céu e o inferno, que, como veem, é a quarta dentro das 5, e codificação fundamental, 3 obras, há aqui umas obras especializadas, também, natureza especializada, que é a Revista Espírita, Viagem Espírita 1862, os caracteres da Revelação Espírita. Por certo, estes caracteres da Revelação Espírita, a última na cronologia. O céu e o inferno, que está aqui simbolizado com um picoleto amarelo, é a nona na cronologia destas e é a quarta dentro deste subgrupo de natureza básica. E depois, esta obra que nós hoje iremos estudar e que já é uma senhora com alguma idadezinha. Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. Está quase a fazer 158 anos. Vai fazê-lo já no próximo mês, em agosto. Portanto, tem os últimos dias de 157 que está a festejar, digamos assim, entre nós, e é com todo o gosto que a trazemos aqui hoje para refletirmos sobre ela, antes dela entrar nos 158 anos. Vamos, pois, refletir sobre ela nestas 3 habituais formas. Isto é, vamos começar por olhar para o porquê da obra, qual é que é a sua natureza, quando é que ela aparece, como se relacionam com as outras, quando e como a devemos estudar. Depois, numa segunda parte, vamos então às questões da publicação e da edição, das edições que houve, e vamos estabilizar na última edição, que é a quarta, e a partir daí transitamos para a terceira e última parte da nossa palestra, em que vamos pegar na quarta e última edição e vamos, digamos, saboreá-la. Vamos olhar para a sua constituição, vamos elencar aquilo que nos parece mais relevante. É uma espécie de um aperitivo, vamos servir um aperitivo para que depois os amigos possam tranquilamente, nas suas casas, no seu tempo, aprofundar para além daquilo que vamos falar sobre ela aqui. Comecemos, pois, pelo porquê. Vamos ver, Kardec vai dizendo isto. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo.
Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda que sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura tenha sido, e o seu coração rejubilará. Então, amigos, é para responder exatamente a estas perguntas que aqui foram elencadas que Kardec e os espíritos vêm a escrever esta obra. Portanto, é uma obra voltada para o porvir, voltada para o que se passa após a morte, voltada para tentar clarificar aquilo que era algo muito místico, da existência do céu, do inferno, do purgatório, enfim, coisas que se iam contando sem uma validade fundamentada, uma validade racional, uma validade científica, e Kardec aproveita exatamente o concurso dos espíritos e, utilizando o controle universal do ensino dos espíritos, escutando aqueles que tinham vivido e tinham transitado para outro mundo, que nos falassem então como é que era esse céu, como é que era esse inferno, como é que era a vida para além da morte, e vai trazer-nos uma obra muito prática, uma obra com muitos exemplos dos quais nós podemos muito beneficiar. O trajeto histórico até chegar a esta obra é mais ou menos este que vos podemos aqui contar. Kardec, quando se começa a interessar pelas questões espíritas, ele vive nesta rua de Paris, é a Rua dos Mártires. Ele vivia na porta número 8, que é aquela porta de cor violeta que vemos aqui ao centro. E a casa dele não dava aqui para a rua. Esta porta dá para um corredor, esse corredor desemboca num pátio interno, e a casa de Kardec apenas tinha janelas para esse pátio interno. Portanto, ele não observava a rua de sua casa. Esta é uma fotografia atual de Paris, da Rua dos Mártires 8, que se situa aqui. Estão a ver neste mapa de Paris, vemos ali o número 6, situa-se ali. É uma Paris central. Nós estamos a ver aqui o Rio Sena, estamos a ver no meio do rio uma ilha, que é a ilha de Notre-Dame, e Kardec vivia ali entre 55 e 59. E é estando aqui que ele vai começar a compor a codificação fundamental, começando exatamente pelo Livro dos Espíritos e utilizando o controle universal do ensino dos espíritos. A mesma técnica laboratorial da ciência da observação espírita que ele usou para compor todas as obras, também o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso é muito notável. O Evangelho não. O céu e o inferno, também o Evangelho, digamos, mas enganei-me aqui, queria falar do céu e o inferno. Também o céu e o inferno, como todas as obras, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, todas elas. E nós vamos verificar que na segunda parte, de exemplos, exatamente, ele demonstra exatamente essa situação. Portanto, ele logo no ano de 55, 56, 57, e ele vai começando a escutar espíritos através de médiuns que viviam nestas localizações que aqui vemos, estes círculos azuis, e do conjunto de respostas, aquelas que eram concordantes, ele fez uma série de perguntas, mais de 1000 perguntas, ele obteve 501 perguntas que eram concordantes. E dessas 501 perguntas, ele fez então a primeira edição do Livro dos Espíritos, que veio lançar aqui embaixo, onde temos ali um círculo verde, que é no Palais Royal, ou Palácio Royal, na Galeria de Orleans, exatamente este sítio que aqui vemos, que na altura de Kardec era como um centro comercial dos nossos dias. Estas colunas estavam ocupadas por casas comerciais, uma das quais era a Livraria de Antu, que se responsabilizou pelo lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Não existia esta fonte com estas esferas aqui,
havia aqui um telhado por cima, e o primeiro dos 11 livros da codificação, das 11 obras da codificação, é lançada aqui. O Livro dos Espíritos, como vos dissemos, apenas com 501 perguntas e apenas 3 partes, quando hoje, na última edição, a 16ª, tem 4 partes e 1019 perguntas. Logo no início do ano seguinte, em 1858, Kardec, ainda vivendo aqui, na Rua dos Mártires 8, começa a lançar a segunda obra das 11 de codificação. Esta já de natureza especializada. Se é do Livro dos Espíritos, é de natureza básica, tal qual o Céu e o Inferno, que hoje vamos estudar. Esta não, esta é de natureza especializada. Esta é a maior obra. Reparai que levou 136 meses a publicar esta obra, à razão de um fascículo por mês. Portanto, era um jornal, era um periódico que ele depois, ao final de cada ano, e para a conveniência dos estudantes de Espiritismo, ele encadernava os 11 jornais daquele ano e punha-lhes o ano em cima. Então, assim podemos encontrar 136 fascículos divididos por 12 volumes, sendo que o último volume, volumes anuais, digo eu, o último volume só, os 4 primeiros jornais, só os 4 primeiros números, pertencem à codificação fundamental, porque só esses são da autoria de Kardec e dos espíritos que com ele colaboraram. Os outros seguintes já foram feitos pelos seus sucessores, Amélie Boudet supervisando, e os seus sucessores. Portanto, esta é a segunda obra das 11. A terceira obra vem a ser uma obra de natureza distinta, é uma obra de iniciação, o que é o Espiritismo. Vem a ser lançada em 1859, também, por certo, em agosto de 1859. Temos a terceira obra. A obra seguinte, a quarta obra, já é lançada em 61. Em 1860 não há lançamento de nenhuma obra nova, assim é o lançamento da segunda edição do Livro dos Espíritos, mas em 61 é lançada o Livro dos Médiuns, que é a quarta na sequência das 11, é a segunda dentro daquele subconjunto de natureza básica, onde se vai integrar depois também o Céu e o Inferno. Portanto, é lançada neste mês. No ano seguinte, passando para o ano seguinte, em janeiro de 62, é lançada outra obra de iniciação, a segunda obra de iniciação, o Espiritismo na sua expressão mais simples, portanto, da mesma natureza que o que é o Espiritismo, tinha sido lançado em 58. Portanto, estamos na quinta obra, na quinta dentro das 11. Nesse mesmo ano, ele ele continua a fazer as suas viagens espíritas, que tinha começado no ano de 1860, e em 62 ele faz a maior delas. É esta que aqui está, tem este roteiro. Ele sai de Paris e volta a Paris, passando aqui por 20 cidades, faz 50 conferências. Estava há 5 anos depois de ter lançado o Livro dos Espíritos, estava a desenvolver-se o Espiritismo, e desta viagem, o seu relatório ele considera tão importante que ele lança a sexta obra dentro do conjunto das 11 da codificação, que é esta, Viagem Espírita 1862, que é da mesma natureza da Revista Espírita. Aliás, os relatórios das outras 6 viagens espíritas, nós encontramos todos na Revista Espírita. Mas esta era tão importante, por ser a maior, que ele considerou fundamental que aquelas ilações, aqueles comentários, aquelas conclusões que ele tirou viessem publicados numa obra autónoma. É uma obra essencial para quem dirige uma casa espírita, para quem participa num movimento espírita, seja nacional ou internacional, ou só, de facto, a nível local. Portanto, temos a sexta obra, estamos no ano de 1862. Em 64, vai ser um ano outra vez tão profícuo quanto o de 62. Vão ser lançadas mais 2 obras. E, por sinal, no mesmo mês, em abril de 64, começa por ser lançada a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser
dar lugar ao Evangelho segundo o Espiritismo. É a mesma obra, cá é o nome, no ano seguinte, em 65, quando é lançado O Céu e o Inferno, o nome também se altera desta obra. Portanto, mas temos aqui a 7ª obra. Esta é da mesma natureza que o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e também O Céu e o Inferno, que é a que se lhe seguirá. Mas para o final do mês é lançada o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, a 3ª e última obra de iniciação, no subconjunto das 3 do grande conjunto das 11, ok? Portanto, nas 11 obras há 3 de iniciação, entre as quais a mais antiga era o que é o Espiritismo, depois houve o resumo, o Espiritismo na sua expressão mais simples em 62 e depois esta em 64. Esta é tão importante mesmo para nós que nós distribuímos gratuitamente aqui na nossa Casa Espírita a quem nos procura pela primeira vez. É por aqui que nós devemos começar os nossos estudos. Portanto, e estávamos na 8ª obra, ok? 7ª, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta é a 8ª obra, ano 64, até que entramos no ano 65. É neste ano que vai ser lançado O Céu e o Inferno. Portanto, o que é que nós tínhamos até lá? Tínhamos estas obras, estão a ver? Vai aqui variando as várias naturezas, a básica, especializada, a iniciação, volta à básica, a iniciação, especializada. Portanto, aqui estão as obras que tínhamos até lá. Ano de 65, pois, vai, então, ser lançado O Céu e o Inferno, que é a 9ª, faltando depois a Gênese e os caracteres da revelação espírita. Se nós agora compusermos estas obras por afinidades naqueles grupos afins, da iniciação, da especializada e da básica, pois aqui as temos, entre as quais o Céu e o Inferno se insere neste subgrupo da básica. O que é que faltava na altura? Ainda faltavam estas 3 que temos aqui mais à direita. Ora, como é que nós devemos estudar uma doutrina que é tão rica em obras e até tem 3 naturezas distintas e tem 11 obras? Bom, fácil é de entender que se há obras de iniciação, e são 3, não são uma, são 3, depois é pelas de iniciação que nós devemos começar. Mas porque são 3 e não é apenas uma, já poderemos perguntar, bom, mas por qual delas começamos? Também a lógica nos diz que devemos começar da mais recente para a mais antiga, porque qualquer autor escrevendo sobre o mesmo assunto reflete uma ideia mais amadurecida numa obra mais moderna, que publique mais tarde. Tem ideias mais esclarecidas que na primeira. Por isso nós devemos ir da mais recente para a mais antiga, destas 3. E, por outro lado, da mais simples para a mais completa. Isso resulta da lei do menor esforço, que nos abrange a todos nós. Quem dentre nós, tendo um pequeno volume com 20 páginas, outro com 30 e outro com 200, quem é que vai começar com 200? Não, vamos começar com 20, a ver se depois me agrada e vou por aí adiante. Ora, colocando estes 2 critérios sobre as 3 obras, dá exatamente esta sequência. Começar pelo resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que é a tal obra que nós oferecemos gratuitamente aqui às pessoas que nos procuram na nossa Casa Espírita, em termos físicos, quando aqui venham. Depois passar para o Espiritismo na sua expressão mais simples e depois para o que é o Espiritismo. Isto, digamos, que é o AIOU ou o ABC deste idioma do Espiritismo. Então, depois de conhecendo as bases do Espiritismo, termos de iniciar o Espiritismo, então estamos em condições de prosseguir os nossos estudos. E Kardec, na 4ª obra, no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3º, que é do método, fala do método, instruções preliminares, é como se designa a primeira parte do Livro dos Médiuns, e depois tem vários capítulos. E no 3º diz assim, do método. E termina esse capítulo o método de estudar, quando só havia ainda 4 obras, ok? Portanto, e ele, o que é que ele diz lá? Ele diz, começai pelo que é o Espiritismo. O que é que ele está a dizer? Começai pela iniciação, pela obra de iniciação que existia. Na altura ainda não existia nem o Espiritismo na sua expressão mais simples, nem os Lei dos Fenómenos Espíritas. Estava no futuro, não imaginava que as ia fazer. Portanto, mas ele deu o mote, começai pela iniciação. Por isso mesmo, então, expandindo essa ideia, devemos
esgotar, devemos ler as três obras, estudar as 3 obras. Então, depois de fazeres a iniciação, então pegai no Livro dos Espíritos. Não deveis começar pelo Livro dos Espíritos. Há várias razões, nós podemos aqui adiantar 2. Confusão entre espírito e alma, confusão entre subjugação e possessão. Portanto, não devemos começar por aí. Se começarmos pelas de iniciação, entendemos esse problema logo, eliminamos essa confusão logo. Depois ele diz, continua no Livro dos Médiuns, a dizer que depois então de ter estudado o Livro dos Espíritos, pegai na Revista Espírita e tematicamente, por temas, e dá procura desse tema nas outras. Ora, ok, o que é que existia em 61? Só existia o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo. Portanto, mas já estão a ver a preponderância que vai ganhar a Revista Espírita, por isso nós dizíamos que é a maior em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nós encontramos nela tudo aquilo que vemos em qualquer uma das outras obras. Tudo. Mais coisas ainda. E vemos aquilo que é condensado depois nas outras 10 obras, vemos na Revista Espírita ser tratado com muito detalhe. Portanto, daí resultar esta sugestão de estudo baseada na ideia pedagógica de Rivail, de Kardec. Portanto, depois do Livro dos Espíritos, então, tematicamente, pegando a Revista Espírita, ir andando. Assim como pegamos na Revista Espírita, vemos um determinado tema sobre o céu, sobre o inferno, sobre o passamento, sobre o que se passa na outra vida, e podemos encontrar muitas coisas exatamente no céu e inferno. Portanto, a forma como se relacionam as obras todas, como se relaciona também o céu e o inferno no meio delas todas. Talvez compreendamos melhor essa relação do céu e inferno com as outras obras da codificação, recorrendo a uma metáfora. Imaginemos que a codificação fundamental é uma casa. O que é que nós temos nos alicerces, nas bases da casa? Temos as 3 obras de iniciação. O que é que temos por cima dos alicerces? Tal como na casa temos o chão. Qual é que é o chão da codificação? É o Livro dos Espíritos. Depois do chão começamos a construir as colunas. Começamos normalmente por aquela que vai suportar o peso maior, que é a coluna mestra. Qual é que é a coluna mestra? É a Revista Espírita. Depois construímos as outras colunas, que junto com a coluna mestra vão suportar o peso do telhado, das paredes, janelas, enfim. Quais é que são as outras? São as outras obras de natureza básica da codificação. E porquê? Pela simples razão que são desenvolvimentos da obra que é fundamental, do chão, não é? Do Livro dos Espíritos. Reparai, a Gênese é uma evolução da primeira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é uma evolução, é um detalhar da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é um detalhar da terceira parte do Livro dos Espíritos. E o nosso Céu e Inferno é um detalhar exatamente da quarta e última parte do Livro dos Espíritos, as esperanças e consolações. Por fim, tal como numa casa, construímos um telhado, eventualmente com sótãos. Pois este nosso edifício da codificação fundamental tem um telhado com 2 sótãos. Quais é que são? É a Viagem Espírita, 1862, o tal resumo da maior viagem que ele fez, e são os caracteres da relação espírita. Esta obra, reparai como é que ela se liga com o Livro dos Espíritos, como é que ela se integra. Nós tínhamos visto há pouco que ela decorre, é uma expansão da última parte, da quarta e última parte do Livro dos Espíritos. E como? Reparai, cá está. A quarta parte do Livro dos Espíritos tem 2 capítulos. O primeiro, das penas e gozos terrenos, e o segundo, das penas e gozos futuros. Reparem o que é que vai dar no céu e inferno, também vai dar 2 partes. Vai dar uma primeira, chamada doutrina. Vai dar uma segunda, chamada exemplos reais das penas e gozos futuros. E esta doutrina, explicando muito a lógica das penas em geral e dos gozos terrestres e futuros, mas em termos doutrinários. Estão a ver a íntima relação entre as obras todas e desta em particular também com o Livro dos Espíritos. Muito bem, estamos pois agora em condições de transitar para a segunda parte da nossa palestra, em que vamos falar exatamente da publicação e da edição, das várias edições, das várias correções que foi sofrendo esta obra, porque todas as obras da codificação sofreram correções e edições, exceto a Viagem Espírita 1862, que era o relatório de uma viagem. Todas as outras, Kardec foi atualizando, a começar pelo Livro dos Espíritos, 16 vezes. Esta também vai ser atualizada 4 vezes. Mas quando ela sai,
ela é anunciada em julho de 65, é anunciado na Revista Espírita que vai estar disponível, está no prelo para aparecer em 1º de agosto desse ano. Portanto, aqui está, na Revista Espírita, que ele também utilizava a Revista Espírita para fazer anunciar novas obras. Ele anuncia na Revista Espírita, em julho de 65, se forem lá o item da bibliografia, vê lá isto, no prelo para aparecer em 1º de agosto, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Portanto, aparece com esta capa, que aqui está. A primeira edição tem um prefácio, tem 2 partes, tem 20 capítulos, e vai evoluindo até chegar à 4ª edição, com uma curiosidade muito interessante, que já voltaremos a falar nela, que é a 4ª edição já vem à venda ao público, já Kardec havia falecido, mas é Kardec quem a deixa preparada. Portanto, é uma das natureza básica, estão a ver, é a 4ª, depois, só mais para diante, em 68, vem a aparecer a Gênese, que é a 5ª desse conjunto de natureza básica. Ela está disponível para o público em 1 de agosto de 1865, em que a primeira parte tem 12 capítulos, a tal questões doutrinárias, e a segunda parte tem 8 capítulos, a parte dos exemplos. Tem um prefácio esse que só encontramos realmente na primeira edição. Vale a pena nós recuperarmos-lo. Na 4ª não encontramos, mas vale a pena recuperar na internet, é muito interessante. Vamos vê-lo até em particular. Portanto, ele vai desaparecer, daí nós pomos aqui esta cor, que é uma das alterações que vai acontecer, e a organização que ele tinha era esta, na primeira edição, e há aqui um capítulo que vai sofrer grandes alterações, da 1 para a 4ª, que é este capítulo aqui, na primeira parte, quando ele fala, no capítulo 5º, tem lá, tabela comparativa do céu pagão e o céu cristão. Aparece assim, mas na 4ª edição ele vai desaparecer este capítulo, vai ser substituído. A 4ª e última edição, como vos dissemos, que é aquela que nós devemos ter para estudar, porque reflete a melhor ideia, as correções todas que Kardec foi acumulando com a sua experiência, o seu conhecimento, junto com os espíritos, só vem a aparecer em junho de 1869. Lembro-vos que Kardec, ou Rivail, havia terminado a sua encarnação, desencarnou no dia 31 de março de 1869. Só que ele já tinha entregue o céu e o inferno na tipografia, que já estava a preparar para sair o livro, que vem a sair, 4ª edição, em junho de 69. E, de novo, na Revista Espírita, basta consultarem a Revista Espírita do mês de julho de 1869, em que ele lá diz, exatamente, aqui assim mais abaixo, ele diz que o Céu e o Inferno, 4ª edição, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo numerosos exemplos sobre a situação dos espíritos no mundo espiritual, e ele tem uma observação que diz: a parte doutrinária desta nova edição, inteiramente revista e corrigida por Allan Kardec, portanto, isto já são sucessores dele a avisarem que tudo isto foi feito por Allan Kardec, tem importantes modificações. Alguns capítulos foram inteiramente refundidos e consideravelmente aumentados. E realmente os capítulos que sofrem maior alteração é aquele 5º capítulo que eu vos tinha falado. Portanto, o prefácio desaparece na 4ª edição, mas vale a pena ir buscá-lo porque fala do objetivo da obra, não se sabe bem porque é que Kardec deixou de o incluir na 4ª edição, porque não tem nada especial, tem a dizer o que é o objetivo da obra e que a torna mais completa. Mas as alterações, cá está, reparei, de 20 capítulos com que tinha nascido a primeira edição, agora só há 19. É encurtado um capítulo, ok? E é encurtado exatamente na parte primeira. Reparem, aquela 5ª, estava capítulo 5º, né? A tabela comparativa do inferno pagão e inferno cristão. O que é que vai aqui acontecer? Vai dar origem a isto. O 5º vai passar a ser o que era
o sexto, que era o purgatório. E então, é um melhor arranjo, estão a ver, o capítulo 4, se consultarem o capítulo 4 hoje do Céu e Inferno, vem tudo o que tem a ver com o inferno. Deixou de estar lá o inferno pagão, o inferno cristão, e vem aquilo traduzido numa tabela. Essa divisão vem a tabela do inferno pagão e a tabela do inferno cristão. Portanto, ele dá um melhor arranjo. Fala de tudo o que é inferno neste quarto capítulo. Portanto, era o quinto, passa a ser o quarto, subcapítulos, daí se ter poupado, digamos, um capítulo daqueles 12 que passam a 11, que no cômputo geral, mantendo-se os 8 da segunda parte, que são os exemplos, dá em 19 capítulos. Portanto, cá está, ele vem a ser lançado já em junho de 1869, na Livraria Espírita, que já era noutro local de França, era na passagem de Santana, era aqui neste local. E é lançada aqui, cá está a capa dela, tanto após já Kardec ter falecido, ele deixa tudo pronto, é a gráfica a produzir e sai. Esta é a Rua de Lille 7, é esta, como se chama esta rua. Sai com 2 partes e 19 capítulos. E esta a quarta e última edição que nós devemos procurar para estudar aqui em Portugal, numa capa física, patrocinada pela Federação Espírita Portuguesa, tem esta capa, mas nós podemos encontrar todas estas obras na internet e descarregá-las gratuitamente, estão todas livres de direitos, mas aqui está uma capa física. Portanto, é esta quarta e última edição que nós agora, então, na nossa terceira e última parte da nossa palestra, vamos olhar para ela, uma espécie de um aperitivo, olhar como é que ela é constituída, o que é que tem cada uma das partes, olhar para aquilo que nos parece importante, por forma a que depois os amigos possam, eventualmente, se estiverem interessados, aprofundar o estudo. Ora, como vos dissemos, o prefácio não existe na quarta edição. Mas vale a pena, quem o descarrega da internet, vale a pena descarregá-lo. O que ele tem é exatamente a ideia, contém a ideia, o objetivo da obra, que nós já fomos aqui falando, mas, portanto, isto é um texto que lá está no prefácio, em que Kardec comenta, diz: o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Nela reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. Portanto, é mais ou menos isto o que vem dentro do prefácio, embora não deveis encontrar na edição que podeis ter em casa ou que possais comprar. Está ausente. Ela é constituída, como já vos dissemos, em 2 partes. Uma parte doutrina e outra parte exemplos, que evoluem exatamente do Livro dos Espíritos, da quarta parte do Livro dos Espíritos, daqueles 2 capítulos que integram as esperanças e as consolações. Nesta primeira parte de doutrina, são lá abordados todos estes assuntos. As questões do porvir e do nada, o futuro e o nada, o temor da morte, o que é o céu, o que é o inferno, que dá o nome a esta obra, o que é o purgatório, as penas eternas, as penas futuras, os anjos, os demónios, a intervenção dos demónios, terminando na proibição das evocações que as religiões, e nomeadamente a cristã católica, que ponderava na França do século XIX, proibia a evocação. Ainda hoje a religião católica vai ainda sendo muito avessa a que se evoquem os mortos, porque os mortos estão ali a dormir para toda a eternidade, vão descansar para toda a eternidade, não é? É o que se costuma dizer nos funerais cristãos católicos, que descanse pela vida eterna, até que um dia se há de levantar outra vez, no dia do juízo final, enfim. Pois não, é um engano muito grande que a segunda parte do Céu e Inferno nos vem explicar com exemplos. Afinal, o pessoal não vai estar no descanso, no repouso eterno até ao julgamento final. Nada disso, tem muito trabalhinho para fazer lá e voltar outra vez cá. Bom, tem todos estes assuntos. Nós vamos só escolher aqui um par deles e deixarmos os outros. Vamos normalmente escolher até o céu. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites.
Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quando é pequena, mesquinha, a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço. Então, amigos, aqui está, em termos doutrinários, aquilo que foi possível apurar da investigação científica produzida por esta ciência da observação que é o Espiritismo. Os espíritos todos nos foram confirmando que continuavam vivos, não estavam adormecidos, e que o céu, bom, uns sentiam-se assim, outros nem por isso, mas não era um local determinado, circunscrito, como é aqui na Terra, uma cidade, ou um prado, nada disso. Era a forma como se sentiam. Isto é, o céu, nós podemos viver no céu hoje, agora e aqui. É a nossa responsabilidade. É nós sentirmos bem connosco próprios, sermos caridosos com os outros, vivermos em harmonia com os outros. Estamos no céu. Se vivermos em desarmonia, se vivermos em conflito, depois estaremos no inferno. Portanto, não há um local determinado. É claro que há muitas moradas na casa do nosso Pai. À medida que nós sabemos viver melhor, estar continuamente sentindo-nos melhor no nosso céu, nós vamos podendo utilizar outras dimensões, habitando outras dimensões mais sofisticadas, onde nós fazemos outras coisas e seguimos sempre evoluindo. Digamos que são umas estações mais, os mundos mais avançados são umas estações mais, mas nada de locais circunscritos como nos faziam crer nas religiões, que era o paraíso, um local muito bonito, enfim, mas muito à semelhança da Terra. Bom, a Terra é só um pequenino grão de areia neste universo. Também sobre o inferno, e porque é o nome desta obra, vamos ver o que é que diz do inferno. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos além dos que tinha à vista, seria-lhe preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. De novo, aquelas ideias muito místicas de grande parte das religiões, e nomeadamente a religião cristã católica, que era a preponderante da França do século XIX, se para o céu lhe atribuíam um paraíso, mas que nós só iríamos desfrutar depois do tal descanso, de descansar para a eternidade e depois no último dia há de se levantar. Já para o inferno as coisas já eram imediatas, a pessoa já não ia descansar nada, começava logo a pagar as favas, como se costuma dizer, não é? Portanto, ia logo arder para toda a eternidade. E aquilo é interessante, porque quem vive junto ao Equador e nos trópicos, pois era o quente, eram as chamas do inferno, e quem viviam nos países frígidos dos polos, era o frio polar. Portanto, outra vez, aquela ideia, o homem sem poder imaginar o que é uma dimensão espiritual, pois ele imaginava apenas aquilo que lhe era tangível, que impressionava os sentidos. Mas estão a ver, já com estas variantes que a gente, hoje em dia, com o conhecimento que tem, usando a razão, vê logo que isto não poderia ser. Bom, depois tem ali as questões do purgatório, que é um intermédio, mas que vem do negócio muito grande das indulgências plenárias. E depois tem ali 2 capítulos, nós vamos ver um deles, sobre as penas eternas, porque era muito ameaçado. Aqueles que defendem o inferno
as doutrinas espiritualistas do inferno, estas penas eternas, cuidado. Vamos lá racionalmente escutar o que é que Kardec e os espíritos nos ensinam sobre isso. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios destroem-se e a condição indeclinável da existência de um é o aniquilamento do outro. A lei do progresso é evidente. É um fato corroborado pela experiência. É uma lei da natureza. Se o dogma das penas eternas existisse verdadeiramente, Santo Agostinho, São Paulo e tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. Então, amigos, é tão simples de perceber quanto perguntar-nos realmente. Para aqueles que acreditam em santos, ou considerando Jesus como um ser muito avançado, não era possível. Não era possível eles estarem nos níveis que se possam considerar o céu. E por que não? Porque, amigos, os homens todos erram. Quem de nós não errou até hoje? E provavelmente erros que nos poderiam, segundo alguma justiça de alguma dessas religiões mais dogmáticas, nos custaria penas eternas, como, por exemplo, assassinar outro, homicídio ou suicídio. Ok? Então, como nós, porque não nascemos perfeitos, mas nos vamos perfeiçoando, então quer dizer, ao primeiro grave erro, nós ficaríamos eternamente a penar. Como todos já cometemos graves erros, também Jesus, também o São Pedro, o São Paulo, o Buda, o Maomé, toda essa gente é da mesma massa que nós, cometeu erros. Então não poderiam, estavam eternamente castigados, não poderiam reaparecer, muito menos dando a impressão que estão melhores do que nós e no céu. Estão a ver a ideia? Portanto, é isto que o Espiritismo nos vem trazendo e nos faz pensar sobre estas questões. Também ainda lá encontramos, por exemplo, a seguir as penas futuras, depois temos os anjos, que nada mais são do que nós próprios. Nós fomos todos criados simples e iguais, senão não se cumpria a lei moral da justiça, o amor e da caridade, na parte da justiça, ou a lei moral da igualdade. Nós somos criados simples e iguais e cada um vai progredindo. Claro, nós vemos quem está mais avançado, porque é que na religião cristã católica chamam a uns seres de santos, que são, digamos, os anjos, são mais avançados, mas eles não foram, Deus não lhe deu nada de especial, Deus não os criou especiais, não lhes deu nenhum favor. Jesus, que foi criado simples como nós, por seu mérito, ele foi evoluindo, evoluiu bastante, a tal ponto que se serve de nossa referência, mas foi à custa dele. Portanto, os anjos e os demónios somos apenas nós, em vários estados de adiantamento. E é claro que nós, por certo, eu sou de certeza um demónio para alguém que esteja no nível de Jesus. Há de me considerar que eu sou tão atrasado que sou um demónio de certeza absoluta. Como eu olho para eles e considero que eles são os anjos. Poderei considerar que eles são os anjos. Mas também é possível que num planeta primitivo haja quem olhe para nós e nos considere a nós, que já estamos num planeta de expiações e provas a caminho da regeneração, nos acha mais adiantados e nos considera a nós anjos. E nós achamos que eles são primitivos, são mais parecidos com os demónios. Portanto, o demónio e os anjos são filhos de Deus. Somos nós próprios. Não há aqui... O demónio não está ao nível de Deus, o diabo, como se costuma dizer. Não. Deus criou tudo, Deus também criou o diabo e os demónios. Portanto, são questões relativas. Depois também fala da intervenção dos demónios e fala depois, por último, na proibição dos mortos, que vamos ver, até porque nos interessa muito. O Espiritismo baseia todo o seu conhecimento científico, todas as suas consequências ético-morais, naquilo que vem da evocação dos mortos. Por isso vale a pena ler. Todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério.
Em vendo esta cruzada de todos os cultos contra as manifestações, dir-se-ia que delas se atemorizam. O verdadeiro motivo poderia bem ser o receio de que os espíritos muito esclarecidos viessem instruir os homens sobre pontos que se pretende obscurecer, dando-lhes conhecimento, ao mesmo tempo da certeza de um outro mundo, a par das verdadeiras condições para neles serem felizes ou desgraçados. A razão deve ser a mesma porque se diz à criança, não vá lá que há lobisomens. Ao homem dizem, não chameis os espíritos, são o diabo. Ora, estão a ver, há uma série de correntes religiosas dogmáticas que sempre foram proibindo a educação dos modos. Porquê? Provavelmente com receio de verem denegada aquilo que lhes dava jeito de impor aos pobres encarnados. O clero puxando o seu poder, das exigências penais, etc. Convinha-lhes ter sobre uma pressão moral as pessoas, e daí depois aquela história de que uma pessoa peca e vai fazer uma confissão, confessa ao padre, ao cura, e fica logo sem pecados. Que engano tão grande! Tem é que se mudar a si próprio. Não é por ir confessar ao padre e depois fazer uma penitência que vai ser lavado dos pecados e já pode tornar outra vez a pecar da mesma maneira. Não, não é nada disso. Mas, claro, dá jeito ter isto. Dava jeito ao poder que as correntes doutrinárias dogmáticas, nomeadamente as religiões, tinham. Dá poder isso. Porque também, se evocasse os mortos, tal como aconteceu com o Espiritismo, depois chegamos a conclusões muito diferentes. Afinal, não há o céu, afinal, não há o inferno, afinal, não há o purgatório. Tudo nós podemos encontrar em nós. São formas como nós nos sentimos, como nós poderemos agora ver na segunda parte deste maravilhoso livro, tal e qual o atesta, que é nos exemplos. Que, nestes exemplos, nós vemos aqui espíritos em vários graus de adiantamento. Uns felizes que, digamos, estão no céu, outros suicidas que estariam, é como se estivessem no inferno, poderiam ser considerados no inferno por outros, enfim, uma variedade enorme de piadores, medianos, sofredores, endurecidos, e este capítulo começa pelo passamento, que é como se na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. De modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Então, amigos, logo para iniciar esta parte muito prática dos exemplos, é começar pela base, é explicar como é que se produz a morte. O que é que se passa após a morte? Que afinal nós não vamos dormir, não vamos descansar, não vamos desaparecer, zero, nada disso. Não vamos direto ao paraíso, nem para o inferno, nem para o umbral, nem para o purgatório, nem nada disso. O que nos acontece, olha, perturbação. Sim, todos vão experimentar uma perturbação, todos. Vocês vão ver, a seguir vamos ver um exemplo de um espírito feliz que, digamos que na concepção religiosa que aceita o céu, estaria no céu. Vocês vão ver que mesmo ele, um espírito avançado, o Sr. Sanson, mesmo ele experimentou 8 horas do nosso tempo de perturbação. Isto é, ele não tinha consciência de si mesmo. Todos passamos por isso. Depois, ao termos consciência de nós já nessa dimensão espiritual, ainda há uns que podem sentir uma sensação de sofrimento, que é uma sensação muito ligada ao sofrimento físico que tinham. Tem a ver com a força do laço fluídico, que é o que nós vemos ali. Por exemplo, dou-vos um exemplo. Um jovem com muito fluido vital no seu corpo, que morra de um atropelamento súbito, ou um militar que leva um tiro, rebenta uma granada ao pé dele,
portanto está com muito fluido vital ainda no seu corpo, é natural que demore um pouco mais a perder essas sensações do que aquele que, numa doença alongada, terminal, há muito tempo acamado num hospital, já tem períodos que parece estar ali todo dia descansando, de vez em quando abre os olhos, fala com os familiares, já nos conta que às vezes está por cima e vê tudo, conta uns sonhos. Portanto, aquilo dá-se uma quebra muito fácil. Já não tem esse tipo de sofrimento. Também, por exemplo, aquele que se mata, como iremos ver aqui um suicida, como ele sente esse sofrimento, parece que ainda está a sentir o corpo. Portanto, tudo isso, nós passamos por essa perturbação. Que perturbação mental, sim, a todos, independentemente do nosso estado, até ao momento em que nos damos conta que estamos mortos. E é saber, oi, estou morto, é diferente. Movo a mão e a minha mão já passa pelo corpo daqueles que estão no meu funeral, por exemplo, ou dos meus amigos. Oi, mas coisa rara eles. Eu vejo e eles não me veem, ok? Muito bem. Portanto, a partir daí temos, e quem tenha algum conhecimento de correntes espiritualistas, espera aí, já estou noutra dimensão, já morri. Depois pode haver aqueles que ainda sentem, durante algum tempo, como se ainda tivessem o corpo, tal qual o amputado, que ainda sente a perna que já não tem. Pronto. Claro que tudo isso é ultrapassável com o conhecimento que a gente tem, que nos vem pela lei moral do progresso. A lei moral do progresso estabelece que o conhecimento tem duas fases. Tem um progresso intelectual e depois tem um progresso moral. Com o progresso intelectual, nós podemos, quem estuda espiritismo ou quem estuda, por exemplo, física quântica, reconhecer que existem outros universos e outras dimensões no nosso universo. Enfim, facilmente se dará conta que já está noutra dimensão. Já não tem corpo, já atravessa paredes, enfim, já não o ouvem no mundo físico. Quem ouviu falar destas coisas, que estudou espiritismo, já estou noutra dimensão. Isso, ok, progresso intelectual. Deu-nos, torna-nos a deixar num estado de consciência de nós mesmos, ok? Agora, o progresso que se faz a seguir é o progresso moral, que é, o que é que correu mal aqui, ou menos bem nesta última encarnação, que até me trouxe um sofrimento ainda, parecia que ainda tinha corpo e tal, por exemplo, se me suicidei, se cometi um crime, se fui muito ligado à matéria, enfim. E em vez de estar a dormir, como dizem algumas correntes religiosas, a gente vai estudar, vai fazer uma revisão daquilo que fizemos, assessorado pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos mestres, e vamos estudar, continuar a estudar, aprender o que é bem. E planear outra próxima encarnação, eventualmente, onde contenha provas para nós ultrapassarmos aquelas limitações que tivemos na última. Aí dar-se o progresso moral. Eu sei como fazer bem. E então, no fim, duas coisas se vão dar. Ou eu necessito de encarnar outra vez ou não. Oxalá já não necessitemos de encarnar mais a partir daqui, mas não creio. Eu vou ter que encarnar ainda muitas vezes. Mas pronto. Mas mesmo encarnando, pode ser neste planeta, então vou aqui pela direita e volto outra vez a uma vida, vou outra vez lá com o passamento, tudo isto, a mesma coisa. Ou vou para outro planeta, porque este já me deu o que tinha que dar, ou eu deixei-me atrasar em relação à média. Bom, vou para outro planeta, tudo bem, é a mesma coisa, é de encarnar e tornar novos passamentos. Portanto, isto começa, o primeiro capítulo logo da segunda parte é exatamente explicando o que se passa. E então agora vamos ver dois extremos. Vamos ver um espírito feliz, que os tais que poderia ir para o céu, né, se ele existisse, e vamos ver um suicida, o tal que poderia ir para o inferno se ele existisse. Vamos começar por um espírito feliz. Este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? A minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós,
nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Então, amigos, aqui está um espírito feliz, era o Sr. Sanson. Eu tinha vivido bem, tinha sido um homem bom, trabalhava na Sociedade de Presença e Estudos Espíritas. Claro, não era perfeito, tinha também as suas coisas, mas era aquele que se poderia considerar que tinha feito bem e, portanto, mereceria, no Código de Justiça Divina, sentir-se como se no céu, se houvesse um céu. Pois, e ele vem-nos falar assim, sinto-me bem, mesmo assim, ainda passei por 8 horas de perturbação, para tornar consciência que tinha morrido, mas eu sinto-me bem, sinto-me realizado, mas não estou em local nenhum especial, sou eu que me sinto assim, é o meu céu. É assim que os espíritos nos vêm desmistificar esta história dos locais restritos, como por exemplo, se agora olharmos para um suicida, que naturalmente comete um crime, o maior crime que ele pode cometer, acabar com a sua própria vida, reparem como é que ele se sente. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar em seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. Segue a evocação. Meu irmão, dize-nos aonde vos achais hoje. Não sei, me diga. Estais numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. E qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não, eu habito meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá, eu gostaria que uma mão compassiva pudesse me aniquilar de uma vez por todas. Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Estão a ver, amigos? Qual inferno? Ele nem sabia onde é que estava. Dizei-me vós onde é que eu estou. Mas eu estou morto, eu? Mas eu estou vivo. Mas estão a ver? Mas onde é que eu estou? Onde é que eu sinto? Estão a ver? A confusão, a perturbação. É isto. Cada um constrói o céu e o inferno consoante o progresso intelectual e moral, o conhecimento que tem sobre a vida e o bem que procedeu. Pela lei da causa e efeito, nós semeamos bem, recolheremos bem. Semeamos mal, colheremos mal. O Sr. Sanson semeou bem, colhendo bem, sentindo interiormente no seu céu interior. Este senhor suicida semeou mal, atentou contra ele, vejam como ele se sente. Mas não estava num local circunscrito, ele nem sabia onde é que estava, pedia aos evocadores que lhe dissessem, aos divulgadores. Bom, queridos amigos, é este o teor desta segunda parte, que nós vos aconselhamos a ler depois dos outros exemplos, que é muito experimental esta segunda parte. Nós, para vos trazermos esta palestra, nós consultamos estas obras todas que aqui estão, fomos falando dela ao longo da nossa palestra, a maior parte delas são da codificação fundamental, com exceção aqui da Prece de Allan Kardec, que é um opúsculo que sai do Evangelho segundo o Espiritismo, da última parte, também com exceção das obras póstumas, que são de Kardec, mas são apontamentos que ele deixou em cima da mesa quando faleceu e foram publicados 21 anos depois. É importante para lermos,
percebermos alguma dúvida que possa haver e coisas em que ele estava a trabalhar que não considerou amadurecidas o suficiente para colocar nas outras 11 obras da Codificação Fundamental. Uma biografia de Kardec, o nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que também fazemos notar estas questões. Uma coisa é a realidade, outra coisa é a verdade, é a versão com que nós vemos a realidade. Depois há os que julgam que a gente depois da morte vai dormir, há os que julgam que não, e há os que afirmam que não mesmo, que vêm de lá porque não estão a dormir e vêm falar, tal como o suicida ou o Sr. Sanson. Nenhum deles estava a dormir, nenhum estava a descansar na vida eterna. Estão a ver? Portanto, mas claro que quem é que sabe a realidade toda? Isso só Deus. Agora que nós vamos construindo ideias, vamos tendo uma versão, vamos tendo a nossa verdade, e claro que, como nós sabemos que ninguém é dono da verdade absoluta, nós temos que ir conversando uns com os outros, escutando a outros, aqui aos espíritos, esses que até já lá estão e que nos podem dizer como é que é, para irmos melhorando as nossas ideias. Também estão aqui 2 links que podem interessar, são filmes que podem interessar revisitarem. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, desde YouTube, Espiritismo JG, Facebook aqui na nossa associação, na página da nossa associação, também Espiritismo JG, grupo Amélie Boudet, enfim, vários grupos de Facebook, onde vai ficar gravada esta palestra. Mas se alguém houver que queira fazer alguma pergunta e não se sinta à vontade, ou comentar, não se sinta à vontade de o fazer aqui neste chat em tempo real, também pode, ou deixando no chat, ou então escrevendo-nos para este endereço de e-mail, que nós trataremos de responder. Nós agora, na segunda parte da nossa palestra, depois iremos olhar para os vossos comentários e eventuais perguntas que possam ter.